Nós estamos no ano da multiplicação, e eu creio que nós vamos viver coisas insondáveis em Deus, nesse ano de 2026. Nós experimentaremos um favor sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você a graça que floresce em meio à crise. O favor de Deus que floresce em meio à crise. Eu creio que o Senhor Ele vai falar contigo hoje. Você vai ter uma palavra para aquilo que você está vivendo hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. A presença de Deus, ela é notória aqui nesse lugar. Desde o momento que começou esse culto, a presença do Senhor, ela é tangível aqui. Gênesis 26, versículo de número 1, diz bem assim: sobreveio fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as estrelas, todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e te darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Eu já quero dizer para você, todo homem de Deus, ele tem uma esposa formosa de aparência. Todo homem de Deus, ele tem uma esposa formosa de aparência. Você está comigo? Orando, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Por que não disseste? Por que disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morresse por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a esta mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe invejavam. Hoje eu quero compartilhar essa palavra ao teu coração. Deus falou muito forte comigo, conversando com alguns irmãos, sentando na mesa com alguns irmãos, e diante de algumas coisas que nós estamos vendo, o Senhor ministrou essa palavra no meu espírito. Nós vivemos em dias em que nós não ouvimos palavras de avanço, nós não ouvimos palavras de multiplicação, nós não ouvimos palavras que vai melhorar. Por onde nós entramos e por onde nós vamos, o que é que nós ouvimos? Que o Brasil está em crise. As pessoas estão falando apenas de crise, uma crise econômica. A economia do Brasil, ela está abalada.
As pessoas elas estão preocupadas. Existe uma crise climática. Nunca se choveu tanto no Brasil como se choveu agora. Aqueles que estão acompanhando, as marés estão diferentes, os mares estão diferentes, as chuvas estão diferentes. O que aconteceu agora no Paraná foi uma crise climática. Estamos vivendo também uma crise emocional. As pessoas elas não conseguem se compreender. O marido não entende a esposa não entende o marido, o filho não entende o pai não entende o filho. Muitas vezes o liderado não entende o líder, e o líder não entende o liderado. Nós estamos vivendo diante de uma crise emocional, estamos vivendo diante de uma crise espiritual. O diabo de fato, ele é o príncipe desse século, e as pessoas não conseguem compreender aquilo que ele está fazendo. Nós vivemos também uma crise de expectativas. As pessoas estão colocando expectativas em tudo aquilo que reluz. E existe um ditado: nem tudo que reluz. Mas as pessoas estão criando expectativas em lugares errados. E quando elas criam expectativas em lugares errados, a coisa fica pior, muito pior ainda. Por quê? Porque elas se frustram. E o que acontece? Essas notícias, elas geram medo no coração da população. As pessoas estão de forma pressionada. O futuro parece que está instável, e muitos estão apenas tentando sobreviver. Muitos estão dizendo assim: eu não vou me mexer, eu preciso ficar parado, porque se eu me mexer, eu posso me perder. Eles estão segurando tudo aquilo que tem à sua volta. A lógica hoje, para muitos, é recuar, esperar, se proteger, jogar na retaguarda. Mas você sabe, eu vim aqui como homem de Deus para te dizer que a Bíblia, ela não nos ensina desse jeito. A Bíblia, ela não nos mostra desse jeito. A palavra de Deus diz bem assim em Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 24 e 25. Todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o tornado, veio a crise, veio a tempestade, transbordou-se os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Não importa a crise, não importa a tempestade ela não vai definir se você vai cair ou não. A tempestade ela vai definir que você está de pé, e que você não cede, que você não recua, e que você não volta atrás. A tempestade é apenas para mostrar para os filhos de Deus que eles estão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu quero dizer aqui algo para vocês: Deus nunca conduziu o seu povo pela lógica do mundo e nem pela lógica da crise. E por que o Senhor nos conduziria agora pela lógica da crise e da economia? Por que é que você quer então que Deus te conduza pela lógica daquilo que está vivendo o Brasil? De maneira nenhuma. Eu e você somos conduzidos por uma promessa. Nós não somos conduzidos por crises. Nos tempos bíblicos, a fome, ela não era apenas uma falta de dinheiro. Quando vinha a fome, havia um colapso social. As pessoas elas ficavam desestruturadas. Quando a fome chegava, cidades eram esvaziadas, rebanhos morriam, famílias migravam para outros lugares, sonhos eram interrompidos. E hoje o que vemos? Pessoas parando de sonhar. Hoje o que vemos? Pessoas desistindo. Mas é exatamente num cenário de caos, é exatamente num cenário de crise, que o Senhor hoje Ele quer nos conduzir e apresentar Gênesis capítulo Gênesis 26, e falar a respeito de Isaac.
Isaac estava vivendo, quem sabe, a mesma crise que eu e você estamos vivendo hoje. Isaac estava numa terra que tinha fome. Isaac estava numa terra que tinha escassez. Isaac estava numa terra que existia instabilidade ao redor. Isaac estava em uma terra onde tinha o que? Medo no coração. Isaac estava numa terra onde havia pressão externa. Isaac estava numa terra aonde as pessoas tomavam decisões equivocadas. E adiante desse início dessa palavra, que eu quero dizer algo para você. Deus não esperou Isaac estar emocionalmente forte para multiplicar sobre a vida dele. Deus não esperou Isaac se organizar. Deus não esperou Isaac sair da bad, da depressão, da angústia, para multiplicar sobre a vida dele, não. A graça de Deus operou sobre a vida de Isaac em meio à dor e em meio ao caos. E isso vai nos conectar a algo perante os nossos dias, porque muitos estão vivendo aquilo que Isaac estava vivendo, e muitos estão aqui cansados, nem bem o ano começou, e muitos estão querendo jogar a toalha. Muitos estão com medo de perder o emprego. Muitos estão com medo de falir. Mas o Senhor te trouxe aqui para liberar uma palavra no teu coração. Ainda continua de pé o ano da multiplicação. O Senhor vai multiplicar em meio à crise sobre a tua vida. Nós estamos diante de uma palavra, igreja. Nós estamos diante de um decreto, igreja. E esse decreto não foi dado pelo pastor Josié, mas esse decreto foi dado pelo próprio Deus. Nós vamos multiplicar no ano de 2026. E quando eu falo para você, talvez você está pensando: ah, pastor, o senhor quer que multiplique só aqui? Não, seu bobo. Se Deus multiplicar na sua vida, se Deus multiplicar na tua família, se Deus multiplicar na tua empresa, ei, naturalmente a igreja vai ser multiplicada também. Uma coisa leva a outra. Se você não multiplicar primeiro, eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida, a comunidade vai multiplicar e você multiplicar junto para que o nome dele seja glorificado. Mas nós vamos viver o ano da multiplicação. Multiplicação, ela flui da graça e não das circunstâncias. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, a multiplicação, ela flui, é da graça, é do favor e não das circunstâncias. O versículo de número 1 diz bem assim: havia fome naquela terra, sobrevindo fome à terra. Esse texto, ele não é negacionista. Esse texto está dizendo, em alto e bom tom, havia fome na terra. A pior coisa que existe na sua vida é quando você nega a situação que você está vivendo. Ezequiel, o que tu vês? O que tu vês, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos sequíssimos. O teu problema é que você tem tentado mascarar aquilo que você tem vivido. Você tem tentado colocar panos quentes. E o texto, ele começa deixando algo bem claro: havia fome. Não foi omitida a fome. A fome foi falada, havia um cenário. Havia algo que não estava bem.
Historicamente, Gerar ficava em uma região semiárida, e ela dependia de chuvas irregulares. Era uma terra que necessitava da chuva. E quando havia fome, a agricultura simplesmente parava, o chão rachava. Era loucura semear numa terra como essa. Semear num contexto como esse era visto como irresponsabilidade. Mas você sabe o que foi que Isaac fez? Gênesis 26:12 diz bem assim: Isaac semeou naquela terra. Coloca lá, Gênesis 26:12. Semeou Isaac na onde? Na onde? Coloca para mim, Gênesis 26:1. Sobrevindo fome na onde? Qual foi a terra que Isaac semeou? Coloca lá, Gênesis 26:12. É a mesma terra ou não é a terra? Sim ou não? Não é porque a terra estava árida, de maneira nenhuma. A semeadura era tida como algo de loucura, mas mesmo assim, Isaac semeou naquela terra. E além de semear, a palavra de Deus nos diz que ele obedeceu uma ordem de Deus. Gênesis 26:2 diz bem assim: habita na terra que eu te disser. Coloca ali para mim, Gênesis, fica 2, fica na terra que eu te disser. O Senhor deu uma ordem para Isaac: fica. Tem gente já querendo mudar para os Estados Unidos. Tem gente querendo ir para o Paraguai. Tem gente querendo sair de Campo Grande. Tem gente querendo ir para o mundo e o fundo. Por quê? Porque existia crise na terra. Mas onde, que foi que Deus disse para ele? Fica na onde? Fica. Olha para essa pessoa que está do teu lado, fica. Fala, fica. 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 Não é tempo de fugir. Não é tempo de você abandonar a sua célula. Não é tempo de você abandonar a tua igreja. Não é tempo de você abandonar a tua casa. Não é tempo de você abandonar a tua família. Deus está dizendo para você: fica. Porque quando acontece fome, crise, a primeira coisa que nós queremos fazer, irmão, é o quê? Você está de brincadeira comigo. Antes que esse barco se afunda, que afunde sozinho, deixa eu pular fora. Mas o Senhor tem uma palavra ao teu coração, meu irmão. Fica. Aqui entra uma palavra hebraica fundamental para nós entendermos esse texto. E essa palavra é bará. Bará significa o quê? Bênção, favorativo, graça que capacita, poder divino que gera resultados visíveis. Se você ficar, bará vai te acompanhar. Se você ficar, bará vai te acompanhar. Se você ficar, bará vai te acompanhar. As pessoas verão de forma visível aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Bará. Onde a graça de Deus está, meu irmão, a crise ela perde a autoridade. Por que foi que Isaac colheu 100 vezes mais? Não foi porque o solo era fértil, não. O solo estava seco, o solo estava rachado, mas ele colheu porque o Senhor o abençoava. Ele tinha bará sobre a vida dele. Diga para essa pessoa que está do teu lado, fala assim: meu irmão, não é sobre o lugar, é sobre bará. Não é sobre o lugar,
é sobre Bará. Aonde você estiver, Bará vai te acompanhar. Não é sobre você. E você sabe um detalhe libertador aqui nesse texto, que deixa todo religioso mordendo a unha, que deixa todo religioso doido, é que mesmo Isaac mentindo, o que Isaac fez? Isaac mentiu, a graça não abandonou, o favor de Deus não abandonou Isaac. Antes de Isaac semear, antes de Isaac lançar a semente sobre a terra, Isaac teve medo. Irmão, o medo, ele não pode nos acovardar. O medo, ele não pode muitas vezes nos colocar dentro do quarto escuro. Mas o medo, ele nos leva a tomar decisões equivocadas. O medo nos leva a fazer coisas que o Senhor de fato não quer que nós venhamos a fazer. E olha o que foi que Isaac fez quando ele estava com medo. Gênesis 26, 7. Isaac disse que sua mulher era sua irmã. Isaac disse que sua mulher era sua irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que os homens do lugar não os matassem. Ele ficou com medo de morrer. Ele ficou com medo de ser morto. E porque ele ficou com medo, ele mentiu. Se fosse pela lei, Isaac morreria. Porque toda mentira, ela exige uma punição. A lei, ela gera uma condenação. Mas você sabe o que a graça diz? Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas vezes mesmo diante de um erro teu, Deus vai te favorecer de uma forma sobrenatural. Mas pastor Josiel, então o senhor está me dando uma legalidade para mim viver uma vida no pecado e fazer aquilo que eu quero? Não! Não é isso que eu estou falando para você. Não estou dizendo para você viver uma vida na margem do pecado, porque o pecado não tem mais poder sobre vós. O pecado é uma erro de rota sobre a tua vida. A graça não é uma licença para você viver uma vida sem escrúpulos, sem temor, não. Nós estamos diante de um homem que estava com medo de morrer. Ele estava com medo. E porque ele estava com medo, ele mentiu. Mesmo mentindo, ele não perdeu a promessa. Mesmo mentindo, ele não perdeu a proteção. Mesmo mentindo, ele não perdeu a bênção da multiplicação sobre a vida dele. O que o senhor está querendo me dizer, pastor? Existem momentos, irmão, que nós ficamos tão fragilizados. Existem momentos que nós ficamos abalados psicologicamente, que nós tomamos decisões equivocadas. E quem sabe hoje você se encontra de um jeito catastrófico, terrível e horrível, porque você tomou uma decisão errada. E você chegou aqui nessa noite se condenando. Você chegou aqui nessa noite, pastor, e agora? O que eu vou fazer? Eu vim aqui dizer para você, eu não sei o que você fez no verão passado, eu não sei o que você fez no dia de ontem, eu sei o que Jesus fez na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O religioso vai me dizer, o senhor está dando liberdade para pecar? Não. Eu estou dizendo para você, esse lugar que você se encontra, Deus não quer te ver nele. Esse lugar de derrota, de mentira, de engano, não foi o lugar que Deus preparou para você. Você é filho, você é príncipe. Como é que você corrige um filho? Não é maximizando os erros dele, não é dizendo para ele, você não presta, você não vale nada, você é um inútil, você é aquilo, não. Como é que você corrige um filho? Dizendo, ei, você é filho de Deus. Isso não faz parte do seu DNA.
Olha o que o papai tem feito para você. Olha o que a mamãe tem feito para você. Muitos filhos foram corrigidos debaixo de bicuda, de porrada. Seu gordo, seu orelhudo, seu erro de barrigada. Isso destrói a identidade. E hoje eu não vim aqui para poder acusar você e nem para poder ressaltar o seu pecado. Eu vim aqui para dizer para você, nós estamos no tempo da graça, e a graça está disponível para você aqui nessa noite. A graça está disponível para você. A multiplicação, ela não flui da minha perfeição, mas a multiplicação, ela flui da fidelidade que Deus tem perante a aliança. No primeiro momento ele fez uma aliança com o homem, mas ele viu que o homem iria falhar. Então ele fez uma aliança consigo mesmo, pastor. Foi consigo mesmo que ele fez uma aliança, sabe por quê? Porque entre ele não tinha como romper, não tinha como voltar atrás. E ele está dizendo para você: a minha aliança com você ainda está de pé. A minha aliança ainda com você ainda está de pé. Quantos estão comigo? A multiplicação, ela produz crescimento contínuo e expansão visível. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala bem assim: meu irmão, a multiplicação, ela produz crescimento contínuo e expansão visível. Olha o que nos diz Gênesis 26 e 13. Eu vou contar até 3, e eu quero que vocês leiam esse texto em alto e bom tom para mim, por favor. 1, 2, 3. Mais uma vez. Esse texto aqui está revelando uma progressão espiritual e prática. Quem sabe você está numa vida estagnada. Quem sabe você está vivendo uma vida de conta-gotas. Todo dia cai um pouquinho. Mas o Senhor está dizendo que esse ano de 2026 não será dessa forma. Vou eu fazer algo contínuo. Vou eu fazer algo contínuo sobre a tua vida e visível perante os seus olhos. Porque o texto está dizendo: enriqueceu-se o homem. Quem foi que enriqueceu? Isaac. Não foi de forma instantânea, eu sei, mas foi de forma constante. No mundo antigo, a riqueza era medida pelos rebanhos que você tinha, pelos servos, pelos acessos de águas, quantos poços você tinha, e pelos territórios que você tinha. E a Bíblia nos fala que Isaac prosperava em todos os níveis. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. A mesma bênção Bará que estava sobre a vida de Isaac, ela vai te acompanhar. As bênçãos de Abraão vão te acompanhar, e as bênçãos dele serão em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus nos diz que ele não apenas colheu, de maneira nenhuma, ele se estabeleceu, ele ampliou a sua estrutura, ele cresceu de forma sustentável. Eu vou dizer para você, nós estamos passando uma grande crise financeira na nossa comunidade, e eu não vou ignorar ela para você. E quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Ele estava falando para mim: Josiê, você não vai apenas colher, eu vou te estabelecer, eu vou ampliar as suas estruturas, você crescerá de forma sustentável. Porque presta atenção comigo,
Você não precisa ser um administrador para você entender isso que eu vou falar para você. Nós não somos mais uma igreja onde nós colocávamos 360 pessoas. Dá uma olhada do tamanho da nossa igreja. Ela cresceu, Juarez. Porque tem empresas que elas crescem. E por que elas falem, Alex? Porque elas não conseguem se sustentar. Do que adiantou o crescimento sem sustentabilidade? E o Senhor está dizendo para nós, Lourdes, que nós não apenas colheremos, não apenas cresceremos, mas cresceremos de forma sustentável. Esse ano, você não vai voltar mais para aquele... Sabe, nós estávamos tendo uma reunião, na segunda-feira nós tivemos uma reunião para tomar algumas decisões diante desse rompimento que nós tivemos lá no outro prédio. E o Nelson um dia olhou bem assim nos meus olhos e disse bem assim: pastor, eu estou cansado de recomeçar. Pastor, eu não queria recomeçar de novo. Eu queria começar daqui para frente. Você já viu que entra ano e sai ano, você só volta no mesmo estágio que você estava antes? Você nunca sobe e se sustenta para viver por outro nível? Tem pessoas que nunca sobem de nível. Porque não há sustentabilidade. De repente você vai até para um lugar, mas depois volta para um lugar pior que você estava. Então o que aconteceu? Não houve sustentabilidade. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Não vou apenas multiplicar sobre a vida de vocês, não vou apenas multiplicar sobre a comunidade, mas vou eu trazer sustentabilidade sobre a vida de vocês. E tudo isso, meu irmão, começa na semente, passa pela constância e termina em uma expansão territorial. Como assim, pastor? A semente, ela nunca impressiona pelo tamanho. Quando você olha uma semente, ela é muito pequena. Ninguém dá valor para uma semente de laranja. Ninguém dá valor para uma semente, um grão de milho. Mas ele carrega um potencial dentro dele. E o Senhor vem aqui dizer para você nessa noite: não é para você consumir a semente. Existia uma semente nas mãos de Isaac. Enquanto muitos estavam guardando, enquanto muitos estavam poupando, a terra está seca, a terra não dá. Isaac, ele lançou a semente. Diga comigo: semente não é para comer. Fala: semente é para plantar. Olha que nos diz 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que o Senhor está ensinando para mim e para você aqui, meu irmão? Tudo começa com a semente. Diga comigo: tudo começa com uma semente. E a primeira coisa que você precisa entender: semente não é para comer. Semente tem que ser plantada. Mas o mesmo Deus que manda você plantar a semente é o mesmo Deus que está dizendo para você: não vai faltar provisão, não vai faltar pão. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão. Não vai faltar pão para você. O problema é que quando chega a crise, quando chega a escassez, nós queremos comer a semente. Olha para essa pessoa que está do outro lado e fala: meu irmão, semente não se come, semente se planta. E quanto mais você plantar, quanto mais você semear, mais a sua sementeira crescerá. A outra coisa que eu entendo aqui é a constância. Diga para essa pessoa, fala assim: meu irmão, constância. Aqui tem alguma senhora chamada Constância? Se não tem, eu quero dizer para você: a constância deveria fazer parte da sua vida.
O que significa constância? É permanecer, mesmo sem aplauso. É permanecer quando ninguém te vê. É permanecer mesmo quando não tem sinais imediatos. Você não está vendo nada, Anselmo, mas você permanece, constância. Você ainda não está ganhando aquilo que você queria, mas você permanece. Lá atrás diziam que nós íamos falir. Lá atrás diziam que nós éramos alguns aventureiros. Nós ficamos com a constância, nós abraçamos a constância. E o que foi que a constância fez, Israel? Qual que é o problema de muitos? Muitos não têm constância. Todas as empresas, elas falem no primeiro ano. Sabe por que as empresas falem no primeiro ano? Porque as pessoas não têm constância. Você sabe qual que é o maior índice de divórcio? No primeiro ano. Porque as pessoas não têm constância. As pessoas não têm constância na célula. Abandonam a célula por qualquer coisa e por qualquer situação, por causa de um olhar torto, por causa disso, por causa daquilo. Não, constância. As pessoas desistem do chamado por não terem constância. E muitos estão desistindo até de Deus. Tem muitos que estão desistindo até de Deus. Mas Gálatas 6:9 nos diz bem assim: ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, fala assim: meu irmão. Fala assim: meu irmão, se você não desfalecer, não retroceder, eu vou ver você no pódio. Tem amigo que chega bem assim e fala para mim: o que você está fazendo? Estou pastoreando. Me encontra, me encontra nas férias, me abraça e vai embora. Quando eles chegam no outro ano, eles perguntam: o que você está fazendo? Estou pastoreando. Passa o ano, eles voltam de novo: o que você está fazendo? Estou pastoreando. Volta outro ano e me pergunta: o que você está fazendo? Estou pastoreando. Estou pastoreando. Estou pastoreando. Estou pastoreando. Estou pastoreando. Estou pastoreando. E todas as vezes que eu fico pastoreando, Deus está agregando, 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 agregando. O Senhor te trouxe aqui nesse início de ano. Não desista de você. Você não anda nem se cuidando mais. Você não cuida mais nem do seu corpo. Não desista do seu corpo, não. Não desiste, não. Você tem uma mensagem, mas essa mensagem só vai poder chegar se você tiver o cavalo. E se o cavalo morrer, a mensagem morre junto. Cuida do corpo. Cuida do templo do Espírito Santo. Cuida dele. Valoriza o teu corpo. Valoriza. No dia de ontem, nós estávamos sepultando uma tia minha, irmã da irmã Celeide, uma mulher de Deus. Joguei o óleo ungido na cabeça dela, pastoreei ela. E ontem, eu estava fazendo o culto fúnebre dela. A nossa vida ela é passageira. Quem sabe você poderia até viver 70, 80, 100 anos. Eu sei que é Ele que dá o fôlego de vida, mas muitas vezes sou eu e você que somos irresponsáveis e não cuidamos do templo do Espírito Santo. Fecha essa boca, vai para uma academia, vai fazer uma caminhada, faz um jejum intermitente, vai no médico, procura o Dr. João Xavier. Eu quero depois o Royd aí. Vai. Aplica um botox. Irmãos, imagina se essa testa aqui não tivesse botox. Olha o tamanho da... E ela está reluzindo.
mas até o término do ano de 2026 eu vou fazer um implante para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu vou ficar igual o Éder, vou fazer um implante. Eu vou cuidar, irmão. Presta atenção. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? E você precisa entender que há a expansão territorial. Diga comigo, expansão territorial. Expansão territorial fala de autoridade. Expansão territorial fala de influência e de legado. Eu te faço uma pergunta: o que você vai deixar para essa geração? Abraão deixou algo para Isaac. Isaac deixou algo para a sua geração. O que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar para a igreja que você pastoreou, que você está pastoreando? O que você vai deixar para a sua célula? Quando a célula multiplicar, o que eles vão dizer a teu respeito? Deus não multiplica apenas por causa de uma manutenção, não. Quando Ele multiplica, é porque Ele quer dar domínio e responsabilidade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele quer que você expanda assim territorialmente, mas de forma responsável. Porque dependendo do lugar que você cair, é muitas pessoas que caem junto com você. É por isso que você precisa de fato fazer como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque se uma pessoa te imitar, para onde ela vai? O que você vai deixar para essa geração? Ser abençoado, expandir territorialmente, fala o que é de autoridade, que nós estamos diante de um legado. Eu vou dizer para você, se eu morresse hoje, eu fiz o culto fúnebre ontem da mãe do Carlos, foi o dia em que eu fiquei dentro dos velórios, e ali eu ministrei no coração daquela família, e disse: esse casal deixou um legado. Desse casal tiveram 3 filhos, que tem agora 9 netos, e todos viam a forma que ela conduzia e a forma que ela caminhava. E ali eu fiquei pensando: se eu morrer, o que eu vou deixar para a minha geração? O que eu vou deixar para minhas filhas? O que eu vou deixar para a igreja que eu pastoreei? Todas as vezes que eu lembro do meu saudoso pastor Paulo Cheim, ele me deixou algo, ele deixou uma marca na minha vida de responsabilidade. Eu era um menino. Quando eu comecei a caminhar com o pastor Paulo Cheim, eu era um menino, mimado, birrento. Mas ele deixou marcas na minha vida de responsabilidade, de organização. O que você vai deixar na vida daqueles que estão ao teu lado quando você partir? Já foi tarde? Ou você vai deixar um legado? E eu finalizo para poder orar com vocês. Toda multiplicação verdadeira, ela vai trazer oposição, mas também ela vai trazer amplidão. Diga para essa pessoa que está do teu lado: meu irmão, toda multiplicação vai trazer oposição. Quantos querem crescer aqui? Não, seja sério, quantos querem crescer aqui? Se prepare para a oposição e se prepare para ser caluniado. Ontem eu fui dormir, essa madrugada eu fui dormir, não dormi. Tem um camarada que ele está me seguindo nas redes sociais. Tudo aquilo que eu coloco, ele vai e posta algo embaixo. Eu fui lá e bloqueei ele. De manhã, de madrugada, quando eu comecei a olhar aquilo que ele estava dizendo ao meu respeito, você não era mais como antes. O perfil é meu, o Instagram é meu, é eu que posto os vídeos da nossa comunidade e no meu perfil. Mas o camarada tem a capacidade de ir no meu perfil e falar bem assim para mim: você não é mais como antes.
você não tem a mesma unção. Você não está pregando a verdade, você está pregando mentira. Sabe por que eu estou pregando mentira? Porque eu estou falando da graça com vocês. Sabe o que eles queriam que eu fizesse com vocês aqui? Chamasse vocês de maldito, pecadores, raça de víbora. Mas você sabe, todas as vezes que eu subo aqui em cima, um dia eu já fui aquele que maltratei a noiva. Sabe por que foi que Moisés não entrou na terra prometida? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele feriu a pedra. Deus falou bem assim para ele: Moisés, fala. E o que ele fez, pastor? Ele feriu. A pedra simboliza a igreja. Cuidado quando você toca no ungido de Deus. Cuidado quando você toca na minha vida. Cuidado quando você toca na noiva. Você não está tocando simplesmente no pastor. Você está tocando no próprio Deus. Cuidado quando você toca na vida do teu líder. Pedra. A pedra é a própria igreja. E eu vim aqui dizer para você, no versículo de número 20, capítulo de número 26 e versículo de número 14, coloca ali para mim. 26, 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira enquanto Isaac estava apenas sobrevivendo, ele não incomodava ninguém, Daniela. Enquanto era uma igreja pequenininha, não incomodava ninguém. Enquanto Deus estava nos escondendo, Deus falou bem assim para mim: vou eu te esconder por um tempo. Foi o Senhor que escondeu a comunidade cristã em tua honra. Mas chegou o tempo do Senhor nos mostrar para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil afora. Enquanto Isaac estava quietinho, não incomodava ninguém. Mas quando ele começou a prosperar, quando ele começou a abrir poços, os seus inimigos começaram a invejar ele, começaram a entulhar os poços dele. No grego a palavra inveja é paitã. O que significa paitã? Escute, uma dor interna causada pelo sucesso do outro. Tem pessoas que têm dor dentro dela quando ela vê alguém com sucesso ou prosperando. Quando ela vê você entrando naquele carro, quando ela vê a sua célula multiplicando, por que a célula dele multiplica e a minha não? Tem gente que entra aqui, por que essa igreja cresce e a minha não? É uma dor. Tem pessoas que sentem dores quando vê você prosperando e avançando. Tem pessoas que têm dor quando vê eu abraçando a minha esposa e beijando a minha esposa, dizendo eu vivo um lar de delícia. Tem pessoa que tem dor dentro dela. Isso é inveja. Agora eu vou dizer para você, a inveja não é um sinal do erro. Diga para mim sim, então, pastor, se a inveja não é o erro, fala, pastor, se a inveja não é um erro, o que a inveja é? A inveja, quando a pessoa ela tem uma inveja sobre a tua vida, isso é sinal que a graça do Senhor se tornou visível sobre a sua vida. Se ela está vendo você chegar no Corolla, ela está vendo você chegar no Corolla, encosta o Corolinha na frente da escola, chegou o diretor.
Isso é sinal que a graça de Deus é visível sobre a sua vida. Mas nem sempre o Senhor vai permitir. Muitas vezes nós vamos passar pelo vale, como José passou, como Isaac passou. Mas quando a graça vem, é como não tem como você colocar uma lâmpada dessa debaixo desse palco. Onde a lâmpada tem que ser colocada? E o Senhor está dizendo para você: estou eu te colocando no novo nível, porque a minha glória vai resplandecer sobre a sua vida. Atos 5, 38 e 39, olha que texto lindo, eu vou orar com vocês. Atos 5. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, se essa palavra ou esta obra vem de homens, ela perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Se aquilo que você está fazendo é obra humana, vai falir, vai perecer. Mas se aquilo que está acontecendo é obra de Deus, podem até tentar entulhar os seus poços, Deus está dizendo: não prosperará sobre a sua vida. Tentaram de todas as formas paralisar Isaac. Tentava paralisar ele, ele cavava outro poço, depois outro poço, até que ele chegou num lugar decisivo. Qual foi esse lugar decisivo? Diga comigo: Reobote. Reobote. Gênesis 26, 22 diz bem assim: chamou o nome do poço de Reobote, porque disse: agora nos alargou o Senhor. Reobote, ele vem da raiz hebraica Rachab, que significa alargar, ampliar, criar espaço e tirar toda a pressão. Deus está dizendo para você: continua cavando os poços. Estão querendo entulhar teus poços, continua cavando os poços, continua cavando o poço, porque você vai chegar em Rebote. Você vai chegar, e quando você chegar em Rebote, vai alargar, vai expandir, e a glória do Senhor será manifesta sobre a tua vida. Rebote não é um lugar, Rebote é um estado de expansão preparada para Deus. Deus está dizendo para você: estou eu preparando um lugar para poder te expandir sobre a terra. Deus não vai remover a oposição. Você está dizendo: Deus, tira. Não, Deus está dizendo: não vou retirar. Mas isso é para você crescer, isso é para fortalecer, porque Rebote está chegando sobre a tua vida. Rebote está chegando. Você está dizendo: Deus, tira. Deus, eu não suporto. E Deus está dizendo para você: você suporta. Cava mais um, porque está chegando Reobote sobre a tua vida. Você sabe, hoje de tarde, quando eu estava dentro do meu quarto, Deus liberou uma palavra no meu espírito, e Ele disse bem assim: meu filho, aquilo que nasce do meu coração sempre vai ter oposição. Aquilo que nasce do coração de Deus e vem para o teu coração, porque o querer é Ele que está colocando esse querer aí no seu coração, e o realizar é Ele também, sabe? Quando Ele coloca, Ele está dizendo: se prepara, porque vai vir a oposição. Mas mesmo diante da oposição, o meu trabalhar na tua vida não será interrompido.
Se coloca de pé que eu quero orar com você aqui nessa noite.